Em 1996 foi fundada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O objetivo era reunir profissionais e incentivar o aprimoramento profissional da especialidade. Desde então, a SBCBM vem crescendo, com o objetivo central de promover a atualização científica constante e levar informações de qualidade aos pacientes. A sociedade está organizada em comissões, comitês e capítulos, atuando com a participação integrada de profissionais da saúde de diversas especialidades que trabalham no atendimento de pacientes com obesidade. Eventos científicos são realizados todos os meses sob a coordenação de diferentes estados do Brasil para aprofundar o debate sobre a obesidade e a cirurgia. Projetos e ações permanentes. Entre eles, podemos citar a TV Bariátrica, o Bodycast, Body Talk, Body Life, a certificação, as diretrizes, o Código de Ética, a defesa da cirurgia metabólica, cursos continuados, Conecta Mundo, Conecta Brasil, Conecta Coesas, a BLS, acesso a revistas científicas e outros tantos projetos em andamento de comunicação com o associado e com o público e outros que estão a caminho. O site, as redes sociais e o aplicativo da SBCBM atingem milhares de pessoas todos os dias e têm um alcance acima da média. Somos notícia nos principais veículos de comunicação do país constantemente. Avançamos. Hoje temos mais associados entre cirurgiões e coesas e crescemos a cada ano. São capítulos atuando em todo o Brasil. Passamos por diversas cidades realizando fóruns e eventos dos nossos capítulos. Realizamos congressos brasileiros e a cada ano temos mais participantes. Inovamos em tecnologia, em comunicação e hoje temos uma das maiores sociedades médicas do Brasil. Nosso caminho é árduo, mas é fundamental para reduzirmos os impactos que as doenças relacionadas à obesidade estão causando na população. A SBCBM espera você para fazer parte deste time. Sua participação engrandece a nossa força e fortalece nosso compromisso com a qualidade de vida dos brasileiros. A SBCBM espera por você. Muito boa noite, eu sou Antônio Valese, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Eu dou as boas-vindas a você que está conosco e agradeço a sua presença. Nós estamos iniciando uma reunião clínica sobre suplementos injetáveis no pré- e pós-operatório de cirurgia bariátrica. E a Sociedade Brasileira de Bariátrica e Metabólica se preocupa muito com esse tema. E hoje nós estamos aqui junto com o presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, Dr. Durval Ribas, para, em conjunto, as duas sociedades levarem a vocês informações de qualidade, porque a suplementação endovenosa ela tem que ser feita, em alguns casos tem indicação, e tem que ser feita dentro de princípios éticos extremamente restritos, e tem que ser feita também sobre as melhores práticas das evidências científicas. E é isso que nós estamos trazendo para vocês hoje em as duas sociedades, para trazer que normas nós devemos seguir, que pacientes nós devemos indicar e que suplementação devemos fazer. Então, eu vou passar a palavra para o nosso co-anfitrião. Durval, por gentileza, dê as boas-vindas para os nossos espectadores.
Muito obrigado, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, doutor Antônio Valese, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E para nós é uma grande honra estar aqui hoje discutindo esses aspectos éticos e científicos, logicamente vinculados à suplementação de injetáveis no pré e pós-cirurgia bariátrica. Nós sabemos que a cirurgia bariátrica ela é utilizada para tratar casos de obesidade mórbida, casos difíceis para o tratamento clínico convencional e farmacológico, e a gente observa que esses pacientes, com o passar do tempo, desenvolvem uma série de deficiências de micronutrientes, vitaminas, minerais, mas também de macronutrientes, proteínas e aminoácidos, e com isso, a suplementação, ela muitas vezes se faz necessário a suplementação injetável, quer seja intramuscular, quer seja endovenosa. Então, eu fico feliz, contente por estar aqui discutindo esse tema com professores altamente qualificados e, principalmente, discutirmos de uma maneira ética, de uma maneira absolutamente científica. Esse é o propósito da junção de duas sociedades que estão diretamente vinculadas ao Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Residência Médica. Então, eu quero agradecer os que estão nos assistindo e eu quero, então, já dar sequência e convidar o nosso querido professor doutor Luiz Vicente Berti, e ele vai falar sobre as principais técnicas cirúrgicas e suas características nutricionais. Dr. Berti é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, presidente dessa sociedade em 2007 e 2008 e atual vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Nós teremos depois a presença de duas ilustres palestrantes da ABRAM, a doutora Marcela Garcês, doutora Sandra Lúcia Fernandes, cujo currículo posteriormente serão apresentados. Doutor Berti, muito obrigado inicialmente por essa parceria, doutor Valese, que representa a sociedade aqui. É um prazer e uma honra sempre estar aqui com vocês, que, além de mestres, professores, são grandes amigos nossos. Muito obrigado. Obrigado, Durval. Obrigado, Valézio. Só, Durval, o Valézio me destituiu. Ele acabou com o meu cargo de vice-presidente executivo. Agora ele acabou de me destituir, entendeu? Brincadeira. Obrigado. Não torne público isso. Por Eu acho favor. que é brincadeira. Eu tô feliz desse encontro. A gente tem cada vez mais notado que os injetáveis eles fazem parte de uma coisa, uma parcela muito importante do tratamento, não só dos pacientes submetidos a cirurgias, mas a vários problemas. Mas, por outro lado, nós começamos a ver algumas coisas que também não são assim tão éticas. E quando a gente tem a oportunidade de juntar duas sociedades que lidam há muito tempo com o tratamento do sobrepeso, da obesidade mórbida, e tratando isso de uma maneira mais séria, a gente fica muito feliz. E eu vou compartilhar a tela. A minha aula é simplesmente para que a gente tenha uma rápida noção das técnicas cirúrgicas e quais são o eventualmente, porque a gente, quando fala em cirurgia bariátrica, a gente fala em vários tipos, né, de cirurgia. E às vezes a gente confunde algumas situações com o que não são a realidade. Então, muito obrigado mais uma vez à ABRAM e à SBCBM pelo convite. O professor Durval Ribas já me apresentou. E a gente e eu fico muito feliz nesse item, né, de eu ter atingido a certificação nível 3 da sociedade. A sociedade ela é tão preocupada que hoje ela está começando a buscar cada vez mais que o seu membro se qualifique, que ele publique, que ele escreva, mas que ele tenha boas práticas de consultório. E membros de várias sociedades. O meu conflito de interesse para essa apresentação são as cirurgias que eu faço, o Bypass Company e o Sleeve Corporation, então não tem nada que me
o que eu vou falar aqui são exatamente a experiência que a gente tem. Tudo começou há mais de 35 anos atrás, junto ao professor Arthur Garrido, quando nós começamos a fazer as primeiras cirurgias bariátricas, naquela época somente bariátricas. Elas eram abertas, um trauma cirúrgico monstruoso, de dor, de parte respiratória. Nós usávamos na época o bypass com aqueles anéis que restringiam muito. Os pacientes tinham uma dificuldade em sólidos, em proteína, carne vermelha, e principalmente nós submetíamos esses pacientes, às vezes, a 30 dias de uma dieta líquida, que era uma coisa coada, recuada, que praticamente era uma água quente que esses pacientes tomavam. E óbvio que nós começamos já a nos preocupar com a suplementação vitamínica, e eu me lembro que eu fui a uma farmácia e perguntei para o farmacêutico qual era a menor vitamina que ele tinha em tamanho. E eu não me preocupei o que tinha nessa vitamina, e a gente tinha simplesmente o beta-caroteno, o ácido ascórbico, o cálcio ferol, o cobre, o selênio e o zinco. Tá? Então, isso aqui virou, como nós fomos ensinando para muitas pessoas, essa vitamina durante alguns anos era a vitamina mais dada. Mas olha com o que a gente supria os nossos pacientes, né? E, obviamente, nós começamos a ver alguns pacientes que começaram a apresentar algumas deficiências, como a alopecia era uma delas importante, outras deficiências, até pacientes com algo parecido com uma síndrome de Wernicke-Korsakoff, de perder movimentos por deficiência de B12. E nós tivemos que, e na literatura mundial era pobre, nós tivemos que começar a aprender aqui no Brasil. Daqui para frente, nós vamos trabalhar aqui com as técnicas que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e outras que são reconhecidas somente pela IFSO. A IFSO, que é a Federação Internacional, ela não existe, ela não está num país, ela não convive com pacientes, ela não convive com outras sociedades, ela é simplesmente uma organização, então pessoas se reúnem, eu gostei dessa técnica, ela vai lá e tal. E às vezes técnicas que eventualmente num sistema de medicina como a Espanha, ela tem lá suas vantagens, aqui no Brasil a gente provavelmente pode ter problemas. Então nós vamos nos ater aquilo e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela é legalista, então nós vamos falar aqui aquelas técnicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, as que podem ser feitas e as que estão sendo estudos, e algumas até já estão lá na plenária do CFM para serem aprovadas. E aí a pergunta que não quer calar, a escolha da técnica impacta nos resultados? Claro que impacta. Nós aprendemos durante esses anos que não existe uma única técnica, que existe uma técnica adequada ao paciente. Nós não podemos que uma técnica, um remédio, ele não pode ter o mesmo efeito. O cardiologista ele tem vários no seu arsenal terapêutico para tratar a hipertensão, várias medicações. O nutrólogo também tem o endocrinologista para tratar o diabetes. E nós não podemos ter uma única cirurgia para tratar essa doença. Então, é óbvio que a gente tem que escolher o paciente e adequar o paciente, a técnica ao paciente, e não a técnica que eu sei fazer a todos os pacientes. E a gente tem que ter muito cuidado com as invenções, né? Que a gente toda hora vê alguém tentando inventar uma cirurgia nova para botar seu nome, a gente tem que ter um pouco de calma com isso, porque a gente já viu muita história. Então, o que hoje a gente vai basicamente falar das duas cirurgias que são mais realizadas no Brasil e no mundo, que é o bypass, mas vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. A cirurgia da minha esquerda é uma cirurgia chamada de duodenal switch, aonde eu tenho menos, às vezes, 1 metro, 2 metros, 2,5 metros, de alça comum, ou seja, a parte verde vem a bile, a parte do marrom mais escuro vem a comida, ela se une lá embaixo, e todos nós sabemos, sem o suco pancreático e a bile não há absorção. Então, nós temos uma pequena área de absorção. Essa cirurgia, obviamente, ela vai ter uma capacidade de levar o paciente a uma hipoabsorção de uma série de elementos, comparada à gastrectomia vertical sleeve, onde eu simplesmente faço uma diminuição do estômago e não mexo em nada no intestino delgado. Então, são cirurgias diferentes, mas são chamadas de cirurgia bariátrica. E óbvio que as suas potências são diferentes, potências na perda de peso, no controle das comorbidades, mas também nas repercussões de absorção de nutrientes. Só para a gente entender esses modismos, em 2011, nos Estados Unidos, o bypass eram 36% das cirurgias, a banda 35%. Aí ela já estava começando a cair. E a gente dizia, olha, nós já colocamos banda no Brasil, não é uma boa cirurgia, mas os americanos, não, porque vocês não sabem fazer. E olha o que aconteceu algum tempo depois, em 2017,
com 2,77, e hoje não deve ter nem 0,5% do mundo nos Estados Unidos e no mundo que façam bandas. Existem cirurgias que elas vêm e todo mundo começa a fazer, vai passando o tempo e elas vão ficando no esquecimento, ou porque não são eficientes, ou porque são extremamente eficientes e acabam levando a problemas, como a cirurgia do Scopinaro, como a cirurgia do adenal switch. Então, e o bypass, ele fica a vida inteira, ele fica sempre ali em primeiro, vai para segundo, em primeiro vai para segundo, mas ainda é uma cirurgia que tem. E a gastrectomia vertical, ela foi crescendo bastante, hoje ela é a cirurgia mais feita nos Estados Unidos, porque ela é uma cirurgia mais simples de ser feita e leva menos riscos, e o americano se preocupa muito com isso. Se a gente for olhar entre a dieta, a medicação, tratamentos, até a última cirurgia, que é a mais potente, se a gente for começar a olhar a efetividade, ela vai crescendo do jeito que eu vou aumentando a cirurgia, mas também as deficiências nutricionais vão aumentando, a qualidade de vida vai diminuindo, não vai aumentando do jeito que eu vou botando potência nos meus tratamentos, e as complicações cirúrgicas, como hemorragias, fístulas e até a mortalidade. Então, é muito mais difícil que eu tenha complicações e uma diminuição da qualidade de vida com o exercício, depois com a medicação, ou quando eu faço uma cirurgia extremamente potente. Então, a gente tem que entender um pouco disso. Isso aqui é um dos livros mais antigos que a gente tem, do Dr. Mervyn Dittel, é um up-to-date, que ele já mostrava original, e ele mostra que no duodeno nós tínhamos todas essas deficiências de ferro, cálcio, fósforo, etc., no ilho, no estômago, fator intrínseco. Quando a gente fala, não, vamos fazer uma gastrectomia vertical que não precisa tomar vitamina, bobagem, que nós também temos alterações de fator intrínseco que vai interferir na absorção de B12, o ácido clorídrico que diminui a acidez, diminui a absorção de ferro, a gente sabe que é um problema, e no jejum, todos esses, como nós temos a melhoria das incretinas, que aumenta as incretinas, mas nós temos também a hipoabsorção de várias dessas proteínas que estão aqui marcadas. O livro do Dr. Mancini, acredito que o Dr. Libanori, ele fez isso aqui, eu gosto, porque ele mostra bem o balão, a banda gástrica, a gastrectomia vertical, o bypass e o escopinado. Do jeito que a gente vai dando potência, a gente vai vendo que as deficiências vão aumentando, as de cálcio vão ficando muito maiores, a absorção de gordura nessas cirurgias onde a gente tem menos intestino. Então, a gente vê, do jeito que eu coloco potência na cirurgia, eu vou aumentando, obviamente, eu faço a pessoa emagrecer mais, eu faço a pessoa controlar mais o diabetes dela, controla melhor a dislipidemia, mas eventualmente eu também tenho um descontrole nas absorções. Então é preciso que a gente entenda bem isso. E quantos dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica que simplesmente no exame físico, de pele com pouco brilho, os olhos pálidos e unhas quebradiças, já nos diziam que teriam uma série de deficiências, principalmente de ferro, que a gente vê. Então, vamos agora falar um pouquinho nas técnicas mais realizadas no mundo, que é o bypass e a gastrectomia vertical. Essa é o bypass. Temos aqui esse pequeno estômago, 1 metro aqui de alça biliopancreática, 1 metro de alça alimentar, e aí as duas se encontram e sobra aqui 7, 8 metros. Existem intestinos delgados de 7, de 8, de 10, a média é entre 8 e 9 metros, então nós causamos muito pouca hipoabsorção, porque é simplesmente 1 metro e sobra muita alça de intestino, não há alça cega, não há alça disfuncionalizada, mas há restrição, sim, porque a cirurgia, nós diminuímos o tamanho do estômago, há diminuição da acidez gástrica, porque nós temos simplesmente essa pequena bolsa, o fator intrínseco, há a diminuição do fator, como eu disse, há também a exclusão do duodeno, e nós sabemos que aqui tem as vilosidades, e é aqui que é o maior sítio de absorção de ferro, então nós vamos ter problemas com ferro, a diminuição da área de absorção, porque mesmo sendo pequena, ela existe, e quanto maior for esse Y, maior for e menor for essa perna de cada Y, maior vai ser a hipoabsorção. E obviamente que as cirurgias elas causam uma dificuldade de alimentação. E a gastrectomia vertical, que muitos preconizam, que nem precisa tomar vitaminas, nós temos restrição, nós temos diminuição da acidez, nós temos diminuição do fator intrínseco, e nós temos dificuldade de alimentação. Isso é um medicina baseada em evidência, mas os pacientes submetidos à gastrectomia vertical, num primeiro ano, eles têm até uma dificuldade maior em se alimentar do que o paciente submetido ao bypass. Enquanto o bypass esvazia mais rápido, a gastrectomia vertical esvazia um pouco mais lento. E que nos leva muito a pensar,
na cirurgia bariátrica não é só peso perdido, nem a expectativa do paciente. É sim melhorar a comorbidade, mas somente com qualidade de vida. E aí a nutrição, ela é muito importante em todos esses outros grupos de apoio, objetivos realistas, tipos de exercício, mas a nutrição adequada é importante. Então, resumindo, o que o CFM aprova, a gastrectomia vertical ou sleeve. Ela tem uma perda de peso normal, teoricamente ela seria indicada para IMCs um pouco menores, pacientes com resistência à insulina, ela é uma cirurgia menos metabólica, não indicava pacientes que tenham refluxo, os extremos de idade de indicação, homens, né, cirurgias em 2 etapas, que eu discordo totalmente disso, manter o acesso ao duodeno, muitos pacientes nós precisamos ter acesso ao duodeno, temos muito menos a desabsorção de alimentos e, eventualmente, em pacientes com transplantes, pacientes com cirrose, existem trabalhos que seriam uma boa cirurgia. O VL Bone Bypass já é uma cirurgia mais potente, perde-se mais peso, ela é uma cirurgia muito bem indicada para diabetes, para dislipidemia, ela é uma cirurgia mais metabólica, muito mais metabólica quando comparado à gastrectomia vertical, muito boa para o refluxo, para a parte pior do refluxo seria a doença de Barrett, qualquer idade, qualquer sexo. Já o duodenal switch já é uma cirurgia que a gente tem a gente consegue uma perda de peso maior, ela é severamente mais metabólica, mas em compensação ela tem muito mais desnutrição, porque nós temos aquela área muito pequena de absorção. E aquelas cirurgias que ainda não estão regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, a gente ouve falar muito de SADs, isso a gente começa a ouvir, ela é simplesmente um duodenal switch simplificado, que não se faz uma anastomose, mas a alça comum continua pequena, todos os problemas que o duodenal switch tem, os SADs também vai ter, e a gente ouve cada vez mais o tal do mini gastric bypass, ou AGB, a cirurgia barata, que infelizmente está virando uma sopa de letrinhas. Essa cirurgia também ela tem uma alça alimentar muito pequena, ela é uma cirurgia que pode causar refluxo, ela é refluxo, como ela tem uma alça comum pequena, ela tem um fator metabólico mais intenso, mas nós que somos mais velhos, que temos mais de 30 e tantos anos de formado, isso aqui é uma versão de uma Bill-Roth 2, que era uma gastrectomia vertical, e a gente sabe que era uma cirurgia pelo refluxo da bile aqui, que eventualmente nesses pacientes que tinham gastrectomia, a Bill-Roth 2 por úlcera, desenvolveram câncer de boca anastomótica 20 e 30 anos depois. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com essa cirurgia, porque a gente pode vir a ocorrer no futuro. Mas, teoricamente, é uma cirurgia mais simples, o que leva muita gente que está iniciando a começar a fazer isso, porque só tem uma anastomose do estômago para o intestino. Bom, então, com indicações corretas, sem fanatismos ou adivinhações na eleição da técnica, baseado em evidências científicas, nós entendemos hoje que existem várias técnicas que nós podemos escolher, e daqui para frente nós vamos tratar como fazer essas reposições nas técnicas. Então, estão todas elas aí, e elas têm seus superpoderes, mas é preciso que a gente entenda que, às vezes, eu não preciso do Hulk para abrir uma porta. É assim, isso aqui eu acho que a gente tem que entender que a gente tem sempre que fazer o melhor, com segurança, mas não fazer uma coisa ruim porque eu só sei fazer aquilo, não sei fazer uma coisa melhor. Convido todos, nós vamos ter uma sessão muito grande sobre esse tema no Congresso de João Pessoa, de 23 a 25, e muito obrigado à Abram e à sociedade pela oportunidade. Muito obrigado, Berti. Vamos dar sequência agora à próxima palestrante, que vai falar sobre os aspectos regulatórios e técnicos da suplementação dos injetáveis. Esse tema ele está a cargo da doutora Marcela Garcês. Eu vou ler o currículo dela aqui. Ela é médica nutróloga, mestre em Ciências da Saúde pela PUC do Paraná, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, docente do Curso Nacional de Nutrologia e coordenadora da Liga Acadêmica de Nutrologia do Paraná e da Faculdade de Medicina do Paraná. Doutora Marcela, por gentileza. Boa noite, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui e vamos falar sobre esse tema, que é um tema tão atual, tão polêmico, enfim, e temos que falar desse tema porque faz parte do escopo do tratamento médico da cirurgia bariátrica. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui para o share screen. Ok.
Ok, não, eu tenho 2 aulas e ela quase compartilhando a segunda dela. Abriu? Eu acho que abriu, né? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das questões regulatórias. Muito obrigada pela apresentação. E, em primeiro lugar, nós estamos aqui no ambiente entre colegas médicos e eu acho importante que nós tenhamos essas terminologias mais alinhadas com aquilo que é ético e científico. Então, os suplementos injetáveis, assim como o nome diz, são suplementos, é aquilo que deve ser prescrito aos pacientes, além da alimentação, mas deve ser prescrito aquilo que eles necessitam. E quando a gente fala em soroterapia, que é um termo que, enfim, a gente não sabe muito bem se isso veio de lá de fora ou se foi lançado pelos laboratórios que fazem suplementos injetáveis, mas realmente é uma nomenclatura, um conceito que já por si só dá a ideia equivocada e comercial de que você teria um elixir milagroso que resolveria todos os problemas, sejam lá quais forem, e todos vocês, obviamente, veem aí na mídia leiga e nas redes sociais, infelizmente, colegas médicos oferecendo tratamentos relativamente milagrosos e, infelizmente, eu digo, o soro da beleza não existe, o soro do músculo não existe, aquele que faz crescer cabelo, nem o detox, nem o da imunidade, isso não existe. Mas os suplementos injetáveis, historicamente, sim, são uma ferramenta extremamente importante e os pacientes bariátricos estão entre os grandes beneficiados do uso de suplementos injetáveis quando efetivamente eles são indicados para o seu caso individualmente. Então, suplementos injetáveis e soroterapias são conceitos absolutamente diferentes. Eu digo, o ideal é que se esqueça essa palavra soroterapia, porque realmente o conceito para os nossos pacientes fica equivocado. Em termos de histórico, lá desde os tempos antigos até o início aí do século XX, já as terapias injetáveis, as infusões por via, seja intramuscular, subcutânea e até endovenosa, foram historicamente utilizadas para inúmeras funções e depois, nos Estados Unidos, na década de 70, houve o médico John Mayer que sugeriu o tratamento aos seus pacientes com o uso de suplementações endovenosas para as mais diversas indicações e realmente a cirurgia bariátrica nos anos 90 trouxe uma grande necessidade que foi justamente a suplementação para essas pessoas que tinham cirurgias com desvio de alça intestinal, com mais desabsorção, e esses foram os primeiros pacientes, normalmente quem passou a oferecer esse tipo de serviço nas suas clínicas, nos seus consultórios e até mesmo serviços de cirurgia bariátrica, que passaram a oferecer esse tipo de serviço aos seus pacientes, normalmente puderam, e isso já há alguns anos, há umas duas décadas e pouco, alguns serviços passaram a oferecer nos seus serviços privados a possibilidade de fazer esse tipo de suplementação. E o que a gente diz, a gente fala, aborda esse tema no curso nacional de nutrologia, na formação para novos médicos nutrólogos, a gente sempre diz, olha, este é um procedimento que é absolutamente ético, chancelado pelo Conselho Federal de Medicina, absolutamente validado e permitido pela nossa agência regulatória e o Ministério da Saúde para você ter na sua clínica privada. Ninguém é obrigado a ter esse tipo de serviço, mas se for oferecer esse tipo de terapia aos seus pacientes, que o faça adequadamente. E existe todo um caminho a percorrer antes de começar a oferecer, porque às vezes você vai a um congresso ou algum representante vem, visita, um representante de laboratório de injetáveis visita o seu serviço e oferece lá uma caixa de suplementos, faz aqui no seu paciente. E eu digo, hoje em dia, com as redes sociais, às vezes a gente vê barbaridades, que são, infelizmente, colegas fazendo infusões de terapias injetáveis, de suplementos injetáveis, às vezes na sala de espera ou no ambiente inadequado, com equipamentos inadequados, e isso
nós temos as vias injetáveis são vias nobres, mas cada vez, quanto mais invasivo, assim como qualquer procedimento cirúrgico, quanto mais invasivo mais possibilidade de complicações existem. Então, o ideal é que se faça da melhor maneira possível e da maneira mais adequada. Então, existe um caminho para isso. Então, se você quer ter esse serviço na sua clínica particular, na sua clínica privada, ou até mesmo como num ambiente ambulatorial, hospitalar, o ideal é que se comece, quer dizer, na clínica privada, você deve constituir uma empresa, porque nós, médicos, pessoa física, não podemos oferecer esse tipo de serviço, nosso código de ética médica não nos permite. Tem que ter toda uma questão burocrática, tem que haver uma inspeção da Anvisa, você deve adaptar a estrutura física do seu estabelecimento, da sua clínica, para poder fazer, e existem várias exigências da Anvisa, isso normalmente a gente tem mais tempo até para discutir cada questão dessas exigências. Existe uma estrutura mínima com relação à estrutura física do seu ambiente, a sala de infusão, a sala de aplicação, nós temos tamanho de sala para infusão de medicamentos injetáveis e também para reidratação oral, salas de procedimentos, o consultório não pode ser feito isso no ambiente de consultório, onde você faz suas consultas clínicas, isso deve ser feito num ambiente próprio para isso, tem que ter entrada, saída de medicamentos injetáveis, material, enfim, toda a parte física organizada, a parte legal de constituir uma empresa, de você chamar a vigilância sanitária, que normalmente é um órgão ligado à Secretaria de Saúde do município. Existem diferenças com relação às exigências nas mais diversas regiões do país, em alguns lugares exigem mais equipamentos, outros não, mas você obrigatoriamente tem que ter isso no seu alvará, no alvará da sua clínica. E depois, para a Anvisa te dar um alvará, você tem que ter uma equipe, e a equipe mínima, não se pode colocar lá a recepcionista, a pessoa que atende o telefone para cuidar do seu paciente ou para treinar a sua secretária para fazer esse tipo de cuidado com o paciente. Quer dizer, o mínimo que você deve ter é um técnico de enfermagem, mas pode ser também um farmacêutico, um biomédico, quer dizer, um outro profissional, porque senão é você que vai ter que funcionar esse vaso e vai ter que ficar do lado do seu paciente durante todo o período de infusão, e muitas vezes isso demora mais do que 1, 2, às vezes até 3 horas, dependendo do que está sendo infundido. Conhecimentos básicos a sua equipe deve ter com relação ao material, asepsia, o preparo da bolsa. O preparo da bolsa também tem detalhes técnicos que são importantes, como uma ordem crescente do pH para que isso não precipite, saber que o que seja lipossolúvel não se pode fazer por via endovenosa, se faz por via intramuscular, saber fazer um acesso venoso, a montagem do equipo, contar o gotejamento adequadamente. Nós temos vias parenterais de administração, e quando que nós vamos fazer isso? A gente vai falar agora ainda na próxima aula sobre suplementos proteicos, mas é importante que nós temos alguns nutrientes que só vão por via intramuscular, outros podem ir por via intramuscular e endovenosa, e nós devemos saber, nós médicos, estamos aqui num ambiente com colegas médicos, a via subcutânea e via intramuscular, aqui no Brasil, desde os vetos da lei do ato médico, lá em 2013, não são mais exclusivamente médicas. Mas quando nós falamos em suplementos injetáveis, todos os nutrientes que estão na forma injetável, todos estão com dose muito acima da dose máxima tolerada, portanto, são considerados medicamentos. Então, via de regra, suplementos injetáveis deveriam ser de prescrição médica exclusiva, mas com certeza a infusão endovenosa de nutrientes, esta sim é um ato médico. Então, para que o seu paciente faça, receba a infusão endovenosa de nutrientes, ele deve ter, no mínimo, uma avaliação
um diagnóstico, uma prescrição médica e um acompanhamento médico dessa terapia. Existem as terapias intramusculares, então, como eu já falei, as vitaminas lipossolúveis, nutrientes lipossolúveis em geral. Muitas vezes, às vezes, se o seu paciente precisa só de uma suplementação de vitamina B12, ela também pode ser por via intramuscular, e como é hidrossolúvel, também pode ir por via endovenosa. Os suplementos endovenosos consiste na administração desses nutrientes por via endovenosa. No Brasil, ela precisa, como eu falei, de acompanhamento médico, é validado tanto pelos órgãos regulatórios como pelo CFM como ato médico. Aqui são todas as legislações que falam da utilização e prescrição de medicamentos, tanto injetáveis quanto endovenosos. São as portarias do Ministério da Saúde, as resoluções de diretoria colegiada da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as resoluções com relação a este assunto do Conselho Federal de Medicina e também as normas da ABNT. Então, o que eu quero falar aqui, eu digo, é importantíssimo que nós tenhamos, justamente por conta de haver uma relação, inclusive comercial, e isso ser, às vezes, algo que os colegas até vislumbram como um procedimento a mais para oferecer em suas clínicas. Então, eu digo, a gente sempre fala para os nossos alunos, olha, ninguém é obrigado a fazer terapias injetáveis, suplementos injetáveis, mas se for fazer, faça de forma ética e correta. Então, coloque a sua clínica em ordem para isso, tenha um pessoal treinado para tanto, procure fazer da melhor forma, e a melhor forma é, você está prescrevendo por via injetável um nutriente que, pela dosagem, ele é um medicamento, tem riscos de complicações, nós já vamos falar daqui a pouquinho, mas basicamente é isso, procure fazê-lo como faz a prescrição de qualquer medicamento injetável, porque os nutrientes na forma injetável estão na forma de medicamentos, com toda a responsabilidade e pensando na possibilidade de riscos ou não, e de que isso vai ajudar o seu paciente. Então, façam de forma ética e correta. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, muitíssimo obrigado a sua palestra, foi muito boa. A próxima, deixa eu pegar aqui. Próxima vai ser a doutora Sandra Lúcia Fernandes, sobre evidências científicas de suplementação injetável de micronutrientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica. A doutora Sandra é formada pela USP de Ribeirão Preto, diretora do Departamento de Nutrição Enteral e Parenteral da Abram, coordenadora da Nutrologia do Hospital Meridional Cariacica, Rede Cora do Espírito Santo. Sandra, por gentileza, prazer Boa tê-la. noite. Obrigado. Agradeço o convite, muito importante essa reunião. Agradeço à sociedade, doutor Best, doutor Valese, doutor Durval, está aqui com a nossa colega Marcela para falar desse tema tão importante. Vou compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo? Tudo ok? Agora sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos tentar trazer para vocês aqui, né, essas evidências. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que na avaliação do pré-operatório, muitos pacientes obesos, eles têm deficiências nutricionais. Então, nessa avaliação pré-operatória, muitas vezes, e dada talvez a proximidade com a cirurgia, seja importante fazer essa correção, porque a gente sabe que no decorrer da cirurgia, principalmente dependendo da técnica, conforme o Dr. Beth já nos falou, ele pode evoluir com maior ou menor risco de má absorção. Então, esses nutrientes são os principais citados para que todos devem ser vistos, na verdade, né? Mas esses principalmente porque a prevalência de deficiência de vitamina D, ferro, vitamina B12 e folato no pré-operatório, ela é bastante evidente, então precisa ser corrigido antes. Então, vamos lá. As técnicas, o Dr. Best também já entrou, já falou perfeitamente. A gente sabe que quanto maior o grau de
de potência da cirurgia, maior o risco de má absorção. Desde a minha residência em Ribeirão Preto, os maiores casos de desnutrição que a gente tratou foi realmente com o escopinário e com o duodenal switch, raramente bypass, aí geralmente associada a quadros psiquiátricos, uso de alcoolismo, e eu nunca tive um caso de desnutrição severa com sleeve nesses anos de cirurgia bariátrica. Mas a gente tem que estar atento a tudo e fazer as correções quando necessárias. Então, aqui esse é mais um artigo recente mostrando que a gente deve ficar muito atento à deficiência de B12, deficiência de cálcio e ferro. E também no bariátrico a gente não pode esquecer do cobre, que às vezes o paciente se mantém em anemia e as pessoas estão pensando só no ferro e esquecem de ver o nível de cobre dos pacientes. De todas, a mais importante, sem dúvidas, é a deficiência de ferro, né? A gente sabe que pelos mecanismos de absorção, a gente tem reduzido a transformação da forma férrica em ferroso, que é a forma para a formação do M. E esses pacientes, muitas vezes, além deles terem uma absorção reduzida, eles comem pouco, muitos desenvolvem intolerância à carne. E também, quando a gente tenta fazer a reposição oral de ferro nesses pacientes, eles não toleram. Assim como pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm alteração do trato gastrointestinal, geralmente com diarreia ou com piora do refluxo. Então, o paciente, sem dúvida nenhuma, o paciente bariátrico muitas vezes vai precisar da reposição endovenosa de ferro, né? Por todos os mecanismos que o Dr. Bert explicou, né? Diminuição da ingesta de ferro, baixa tolerância ao ferro, baixa adesão dos pacientes aos medicamentos contendo ferro, né? Tudo isso que a gente já citou para vocês. E aí, eu chamo a atenção para esse trabalho que foi publicado agora em 2023, porque quando a gente vai fazer correção de ferro, o cálculo, a fórmula de correção de ferro, que está até na bula dos medicamentos, ele fala para a gente usar a hemoglobina ideal e hemoglobina encontrada, e faz aquela fórmula. Porém, nos nossos pacientes bariátricos, muitas vezes a gente não vai esperar ele desenvolver uma anemia, né? Então, a gente pode usar a ferritina, que é o grande depósito de ferro no organismo, e o índice de saturação de transferrina, correlacionando sempre com a proteína C reativa. Quanto maior a proteína C reativa, mais essa ferritina vai indicar que esse paciente nosso está sob um estado inflamatório, muitas vezes um obeso bariátrico que desenvolveu uma fístula, uma complicação pós-cirurgia bariátrica, e que muitas vezes, mesmo assim, depois, obviamente, de controlado o quadro infeccioso, a gente vai precisar de fazer uma reposição venosa de ferro nesses pacientes. Então, não só atentar para a hemoglobina, não vamos esperar o nosso paciente bariátrico desenvolver uma anemia grave para pensar em reposição venosa de ferro, principalmente mulheres em idade fértil ou que estão gestantes, né? Esses são os pacientes porque a baixa de hemoglobina, baixa de ferro pode impactar num parto precoce, pode impactar num bebê de baixo tamanho, de pequeno pequeno para a idade gestacional. Então, a própria Sociedade de Cirurgia Bariátrica, né, vocês já fizeram essa recomendação que a reposição de ferro venosa é uma maneira importante de se corrigir, de se tratar as anemias dos pacientes bariátricos. Outro suplemento importante que a gente precisa falar é a deficiência de vitamina B12, justamente por redução do tamanho do estômago, redução também da produção do ácido clorídrico, pelo tamanho reduzido do estômago. Com isso, há uma dificuldade em que se libere a B12 dos alimentos de origem animal, a redução do fator intrínseco e também vai acabar causando a redução da vitamina B12, não só no bypass, mas também no sleeve, né? Antigamente se achava que não, mas sim, o sleeve também pode ter deficiência de B12. Atualmente, nós temos grandes estudos mostrando que a reposição sublingual, que já tem ela pode agir de uma forma muito eficaz e, em alguns casos, não sendo necessário a reposição intramuscular ou venosa da vitamina B12. Porém, muitos pacientes se esquecem, pacientes que estão com grandes sintomas neurológicos, parestesias, acaba que a gente indica muito ainda a injeção intramuscular da vitamina B12. Mas hoje, muitos pacientes, os estudos mostram uma ótima correlação com reposição sublingual. Fazer a vitamina B12 oral não vai ter uma reposição muito eficiente na maioria dos pacientes. Pode ser que sim, desde que a gente faça uma dose bastante elevada, mas ela sublingual, você pode fazer de 1.000
tem medicamentos no mercado que até 4.000 você pode fazer via sublingual por dia até corrigir. E a gente tem as reposições endovenosas, né? Esse é o grande trabalho, um guia nosso, nós que trabalhamos com terapia nutricional hospitalar, que são as recomendações da Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e Enteral. Então, o que ela recomenda, né? Que pode ser feita injeções intramusculares de cobalamina de 1.000 a 2.000 microgramas a cada mês ou a cada 3 meses, conforme o caso, e a gente faça acompanhamento do nível sérico dessas vitaminas. Lembrando que muitas vezes é necessário a gente acompanhar também a dosagem do ácido metilmalônico e principalmente da homocisteína. Às vezes você tem uma vitamina B12 ali em 300 e alguma coisa, mas já com uma homocisteína alta. Então é um sinal de que é preciso repor melhor essa vitamina B12 do nosso paciente. As apresentações injetáveis que a gente tem no mercado, a gente tem a cianocobalamina isolada ou a cianocobalamina associada com tiamina e piridoxina. E temos a hidroxicobalamina isolada. Então, são as formas que a gente encontra da indústria farmacêutica, tem algumas marcas no mercado. E aí a gente pode fazer essa suplementação de uma forma injetável. Pode ser na sua clínica ou você pode prescrever no hospital. Isso é muito comum, cirurgiões bariátricos, nós, andrologistas, já fazemos isso há bastante tempo. E agora, atualmente, a gente ainda não tem no Brasil de uma forma industrial, mas a gente tem nas farmácias magistrais a metilcobalamina, que também pode fazer essa reposição de uma forma intramuscular, endovenosa ou até mesmo subcutânea. A forma mais utilizada, sem dúvida, é a intramuscular, tá? Uma coisa que a gente chama bastante atenção é sobre o risco da deficiência de vitamina B1, né? Porque quem viu um paciente bariátrico desenvolver um verme que não quer ver nunca mais na vida? E, infelizmente, eu já tive esse desprazer, principalmente pacientes que faziam reposição intramuscular apenas de cianocobalamina, sem associação com tiamina. Esses pacientes, quando eles desenvolvem quadros severos de vômitos, ou seja, gestantes pós-bariátricas que desenvolvem hiperemese gravídica, a gente tem que ficar muito atento, porque elas podem desenvolver um risco de Wernicke. E aí, pessoal, o diagnóstico é clínico, é oftalmoplegia, muitas vezes é o neuro que vai indicar esse paciente para a gente, e a gente vai ter que fazer uma reposição potente e eficaz. Essa é a recomendação do Guideline de Cirurgia Bariátrica de 2019, mostrando a recomendação sempre, em todos os casos, a recomendação sempre é via oral, mas não nesse caso de Wernicke, a gente não tem tempo para esperar a reposição, ver se vai dar certo. A gente tem que repor de uma forma bem agressiva, né? Então, se o paciente chegou no pronto-socorro com oftalmoplegia, nistagmo, a gente tem que fazer uma dose de reposição de 300 miligramas endovenosa ou até 500 miligramas, 3 vezes ao dia, durante 3 dias, e a gente não pode ficar esperando dosagem sérica de B1, se o paciente tem sinais neurológicos mais severos, porque realmente é muito triste a gente receber um paciente com diagnóstico pela tomografia de uma suspeita de uma desmilinização por causa de um Wernicke-Korsakoff, né? E a gente precisa estar atento aos sinais mínimos dessa deficiência, que é perda de memória, e quando chega a apresentar quadro de nistagmo, já é um estágio bastante avançado. Uma outra coisa que a gente precisa chamar a atenção são os pacientes pós-bariátrica que desenvolvem qualquer complicação cirúrgica e que ficam num jejum por mais de 5 a 7 dias. Porque, infelizmente, a gente tem que entrar com uma reposição profilática já de 100 miligramas de tiamina nesses pacientes. A reposição, a mais encontrada no mercado é o cloridrato de tiamina, tá? Então, em pacientes com risco de síndrome de realimentação, a recomendação é 100 miligramas durante 5 dias no máximo. Agora, se tiver Wernicke, sinais de Wernicke, aí de 300 a 500 miligramas 3 vezes ao dia. Outra é a vitamina D. A vitamina D, a grande recomendação é a reposição com colicalciferol via oral. Hoje a gente tem o calcifediol, que pode ser melhor absorvida para os pacientes bariátricos e em situações de mais difícil controle, onde esse paciente não repõe, o paratormônio não abaixa, a gente pode sim pensar na reposição intramuscular da vitamina D. Certo? Então, esse trabalho aqui ele mostrou para gente que a reposição com 60 mil semanal versus pacientes que receberam colicalciferol intramuscular, o que ele mostrou? A reposição ocorreu nos 2 casos, porém, o nível mais alto foi alcançado com a reposição intramuscular, tá?
a recomendação do guidelines é sempre fazer a reposição de vitamina D junto com o cálcio, a gente não pode esquecer, e em casos específicos de não resposta à reposição oral, fazer intramuscular. O nosso guideline, voltando a ele, recomenda a reposição de 4 a 5 mil de vitamina D diariamente para os nossos pacientes, via oral, mas níveis de paratormônio mantidos elevados, a gente chama atenção e talvez a gente precise fazer uma dose de 50 mil a 100 mil unidades mensal, não é semanal, que a gente faria essa dose intramuscular, e fazer o controle com os níveis séricos. Zinco e cobre eu chamo muito atenção, porque a gente também, primeiramente, sempre vai tentar reposição via oral, mas em casos raros, a gente às vezes precisa fazer o zinco via parenteral, e obviamente quando o paciente está grave e está em nutrição parenteral, a gente faz a reposição dos oligoelementos via parenteral, ok? O ácido fólico, o nosso guideline também recomenda que em casos de não resposta, você pode fazer até 0,1 miligrama por dia, tanto via endovenosa ou intramuscular. Eu, pessoalmente, nunca tive uma necessidade desse tipo de fazer reposição de ácido fólico endovenoso, mas essa recomendação pode existir, certo? Os pacientes, e a reposição de vitamina C, que existe uma grande discussão para quem faz terapia intensiva, que são as dosagens mais altas de 2 a 3 gramas endovenosa, não só para os bariátricos, mas para todo paciente crítico. Mas essa recomendação, esse ESPEN recomenda que pode ser feita, mas ainda tem um estudo randomizado publicado por Hayland, que desconsiderou, e a gente não tem feito de rotina na UTI, nem para bariátrico grave, doses elevadas de vitamina C. A gente faz sim reposição no consultório de vitamina C oral, mas de rotina a vitamina C não é uma recomendação de ser feita endovenosa para o paciente bariátrico, apenas em casos muito selecionados. Tenha muito cuidado, porque doses elevadas de vitamina C, de ácido ascórbico, vão aumentar o risco de calculose renal. E não posso deixar de falar da alteração da microbiota, que vai alterar, essa desbiose, tanto pela própria alteração anatômica da bariátrica, claro que o Dudonel Switch promove muito mais do que sleeve, também reduz o quê? Tanto a absorção todos esses micronutrientes, muitos pacientes desenvolvem diarreia após cirurgia bariátrica, então a gente precisa equilibrar o nosso paciente, fazer o possível para que a gente possa repor com suplemento oral, com a dieta, que é sempre a base de tudo, mas sim, os suplementos injetáveis, quando indicados, eles podem ajudar muito o nosso paciente de cirurgia bariátrica. Então, principalmente nos casos de má absorção, e sempre que não houver resposta com a suplementação oral ou sublingual. E chamar mais atenção novamente para a reposição do ferro, principalmente em gestantes. Então, como a professora Marcela falou, a gente vê uma banalização do uso dos suplementos injetáveis, a gente faz isso há muito tempo. Os pacientes bariátricos precisam, assim como aqueles gastrectomizados ou aqueles pacientes que foram submetidos a uma duodeno-pancreatectomia, são pacientes que têm uma má absorção em muitos casos, não conseguem se readaptar só com dieta e suplemento via oral, mas a gente precisa priorizar esse cuidado e fazer da forma correta. Esse era o meu recado, espero que tenham aproveitado. Boa noite. Aproveitamos sim, com certeza. Muitíssimo obrigado. Agora nós vamos voltar para a doutora Marcela, que vai falar sobre o aporte proteico através de suplementação injetável, em bases de evidências científicas, o que temos. Pode, Marcela. Que faz isso desde a pandemia toda hora e mesmo assim se bate, né? Tá indo, vamos lá, só colocar na apresentação. Acho que foi, né? Só me dei um sinalzinho, tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho da questão do aporte proteico, que é outra, eu digo assim, o paciente bariátrico, até pouco tempo atrás, aí, achávamos que o paciente bariátrico só teria que suplementar ferro por via endovenosa ou injetável, ou que eventualmente ele tivesse só a carência de alguns poucos nutrientes. E, na verdade, quando nós observamos uma carência de ferro, como a doutora Sandra já falou aí, existem outros vários nutrientes, quando
eventualmente o paciente assim não tenha chegado na cirurgia já com algumas deficiências. Então, os suplementos injetáveis, eles podem ser utilizados tanto por via intramuscular ou endovenosa, quando existem algumas indicações. Os pacientes bariátricos são uma das indicações. Nós temos aqueles portadores de doenças inflamatórias intestinais em atividade, e infelizmente nós temos visto aí, durante esse período aí da pandemia que atravessamos, e muitas pessoas acabaram, ou por estresse, etc., desencadeando doenças inflamatórias intestinais com uma relativa frequência, e nós vimos em pacientes bariátricos vários casos de pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais em atividade. Então, neste momento, esses pacientes bariátricos podem necessitar a suplementação de outros nutrientes que não apenas ferro e vitamina B12. Então, pacientes portadores de transtornos alimentares, praticantes de atividade física de alto rendimento e pacientes desnutridos podem sim precisar de suplementos injetáveis. Nós temos, é importante que a gente saiba também, além de toda aquela questão regulatória de técnicas do seu estabelecimento comercial e da sua equipe, é importante que vocês saibam que existem regras do Conselho Federal de Medicina e Ministério da Saúde com relação à prescrição de nutrientes endovenosos, que é um ato médico. Então, ele deve ser feito por profissionais médicos, de responsabilidade médica, quer dizer, a prescrição. O seu enfermeiro, o seu técnico de enfermagem, o seu auxiliar, que pode ser um biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, enfim, pode ser ele que funcione esse vaso, mas a prescrição, obviamente, deve ser médica. Deve ser precedida de um diagnóstico, de observação do estado nutrológico, portanto, serem feitos exames laboratoriais, observar a necessidade dos nutrientes, individualizar os riscos, os benefícios, as comorbidades e a possibilidade de fazer a terapia endovenosa. E agora eu estou falando só da terapia endovenosa. A terapia obrigatoriamente deve ser individualizada e atender às necessidades específicas de cada paciente. E o registro da prescrição deve estar todinha no prontuário, como desde a data até as orientações para acompanhamento e a evolução da utilização dessa terapia endovenosa. Os suplementos injetáveis mais frequentes que nós podemos dispor por via endovenosa são normalmente proteínas na forma de aminoácidos, antioxidantes podem ser utilizados, minerais, vitaminas hidrossolúveis e o ferro, que a doutora Sandra já falou. As proteínas, após a cirurgia bariátrica, é importante que se saiba que as proteínas são o principal macronutriente associado à desnutrição que possa ocorrer pós a cirurgia bariátrica. E existem vários sinais, o Dr. Bert já mostrou vários deles aí, com relação à perda de massa muscular, fadiga física e mental, flacidez de pele, queda de cabelos, unhas frágeis, pele sem viço, cicatrização lenta, retenção hídrica, sinais de imunodeficiência e sarcopenia são alguns dos sinais de desnutrição proteica. Existe uma recomendação de 2010 importante, quer dizer, do Jornal de Endocrinologia e Metabologia, que mostra que o conteúdo proteico da dieta pós-cirúrgica é essencial não só para a cicatrização, mas a médio e longo prazo, preservação da massa magra. E as necessidades proteicas mínimas são de 1 grama por quilo de peso ideal ao dia, que equivale mais ou menos entre 60 a 120 gramas, dependendo do peso ideal de cada um dos pacientes operados. Portanto, aí se pensa, não, mas isso é fácil de ingerir, porque se eu tenho 70 quilos ou 60 quilos, eu consumo lá um frango ou um filé de peixe, mais ou menos 100 gramas, quer dizer, eu digo 100 gramas, isso para uma mulher, diz, não, eu consumo, chega perto disso. Não, mas o que se sabe é que os alimentos fontes de proteína não são 100% proteína. Esta é uma conta difícil de fechar, inclusive para as pessoas que não são portadoras de cirurgia bariátrica.
nós que trabalhamos com nutrição, com qualquer especialidade médica que trata da questão da nutrição dos nossos pacientes, temos um desafio de 0 a 100 anos, que é fazer com que os nossos pacientes e a população consuma proteínas diariamente dentro da sua meta diária. É muito difícil. Nós temos 6, por exemplo, nos ovos, nós temos 6 gramas de proteína em cada ovo. Cada 100 gramas de frango, de peito de frango, que é uma das carnes mais magras, com maior concentração proteica, tem, em média, 25 a 30 gramas de proteína. Uma leguminosa, que é um feijão, uma ervilha, uma lentilha, tem entre 15 a, no máximo, 20 gramas de proteína cada 100 gramas do alimento. E, no caso dos lácteos, essa concentração é, no máximo, de 10 a 15% nos queijos mais magros. Então, é muito difícil bater a meta de consumo proteico para pessoas que não são portadoras de cirurgia bariátrica. E para os que são portadores de cirurgia bariátrica, ao longo do tempo, isso vai sendo uma dificuldade, por vários motivos, porque é de difícil digestão, porque tem a questão da absorção, tem o tamanho do reservatório gástrico, quer dizer, nós temos menor acidez, temos uma dificuldade grande na digestão, na dificuldade na deglutição, na mastigação, enfim. Os alimentos proteicos são normalmente produtos mal tolerados, esse estudo, inclusive, demonstrou, e é indicado normalmente um suplemento proteico que, idealmente, deve ser feito por via oral, mas, muitas vezes, as pessoas não toleram ou não atingem o aporte. E esse daqui também é um estudo publicado agora em 2020, que é uma orientação da ESPEN, dizendo com relação às necessidades proteicas nos pacientes bariátricos, e concluiu que a mudança temporal na necessidade de proteínas após a cirurgia bariátrica é independente do tipo de cirurgia, ela existe logo no pós-cirúrgico. Mas o que tem se observado é que a ingestão espontânea de proteínas após a cirurgia bariátrica normalmente não cobre as necessidades proteicas da maioria dos pacientes, sugerindo que há necessidade de recomendação dietética específica e as proteínas devem ser adaptadas. Então, e muitas vezes a adaptação de suplementos proteicos é difícil, porque não é fácil consumir o whey protein todos os dias. Nós temos a questão dos aminoácidos, que tem um sabor residual. Então, é muito difícil que os pacientes portadores de cirurgia bariátrica consigam manter essa ingesta de proteínas dentro daquilo que é recomendado. Então, nós temos as vias de administração de proteínas, quando necessárias, são por via oral, e essa sempre deve ser priorizada e otimizada. Inclusive, a primeira orientação deve ser a dietética. Nós, médicos, devemos nos envolver com a prescrição dietética, devemos saber se o nosso paciente consome proteína em todas as 3 grandes refeições do dia. Ele deve tomar suplementos quando não consome a dieta adequadamente, e a dieta faz parte da nossa prescrição médica, principalmente de nós, nutrólogos. É inimaginável que o nutrólogo deixe o seu paciente sair do seu consultório sem conversar sobre seu plano alimentar, sobre a sua dieta. E a suplementação endovenosa, muitas vezes, quando nós queremos um resultado rápido, ou precisamos de um aporte rápido, e existem várias situações em que isso é necessário. Primeiro, numa situação de desnutrição, numa situação de uma doença inflamatória intestinal em crise, numa situação e eu estou falando aqui de pacientes todos bariátricos, numa situação em que tua paciente bariátrica programa ou tem uma gestação, e aí, no caso das gestantes, muitas vezes, nós temos a necessidade de fazer uma suplementação não só de ferro, de vitamina B12, mas também de proteínas para essa gestante. As cirurgias, nós temos pacientes após cirurgia bariátrica que vão fazer cirurgias corretivas, cirurgias plásticas, cirurgias, inclusive, estéticas, mas muitas vezes corretivas, ou procedimentos dermatológicos. Seu paciente tem uma flacidez de pele, até por conta do emagrecimento, e aí vai fazer um procedimento dermatológico, faz um bioestimulador de colágeno, não tem aporte de aminoácidos para que esses
para que esse bioestimulador, que não é colágeno, estimule esses aminoácidos que entraram obrigatoriamente por boca ou por via endovenosa, façam resultado no seu tratamento dermatológico. É importantíssimo sabermos que existem complicações da infusão endovenosa de nutrientes, que são as complicações que podem ser locais, e elas todas podem ser normalmente minimizadas ou evitadas por boas práticas, e existem complicações sistêmicas, normalmente por má prática também, pelo gotejamento rápido, pela não boa avaliação do seu paciente, e essas complicações sistêmicas podem ser muito graves, podemos ter arritmias cardíacas, anafilaxia, e sabemos de relatos de pessoas passando mal aí em estabelecimentos clínicos privados por má prática. Então, é outra coisa que pode acontecer. Então, procurem, se também quiserem oferecer esse tipo de serviço, trazê-lo de forma adequada. E apenas para ilustrar, aqui eu estou trazendo um caso clínico, um caso meu de consultório, para no consultório, numa clínica onde eu trabalho com uma dermatologista que me encaminhou essa paciente que tinha ido fazer tratamento dermatológico e dali a 20 dias tinha uma cirurgia plástica programada já para dali 20 dias. Essa paciente tinha feito uma cirurgia bariátrica do tipo sleeve, era uma paciente vegetariana, do tipo ovo-lacto vegetariana, mas daí durante o pós-cirúrgico baixou o peso, quer dizer, tinha aumentado o peso, operou com 85 quilos, tinha um MC de 30,5, tinha aumentado o peso muito rapidamente aí no período de pandemia, e reduziu 32 quilos, e foi acompanhada por 2 anos, que a liberou para os tratamentos estéticos, fazia corrida diária, e por conta também do emagrecimento, etc., voltou a fumar, que tinha parado de fumar, e estava fumando 5 cigarros por dia. Então, vários problemas para, eventualmente, fazer uma cirurgia plástica ou até mesmo tratamento dermatológico. As queixas eram flacidez de pele, cansaço físico, ia fazer a cirurgia, a mastopexia e abdominoplastia, e eu pedi exames laboratoriais e veio uma ferritina de 2,5, uma vitamina D de 12,3, vitamina B12 baixa, ácido fólico baixo, a gente pede coenzima Q10 que estava baixa também, vitamina C baixa. Então, nós fizemos tratamento com dieta, organizamos a dieta, organizamos o treino, orientamos a questão do treino, organizamos a questão do tabagismo, pedimos para ela que ela não operasse, que adiasse a cirurgia por pelo menos 4 a 6 meses, fizemos suplementos orais, suplementos injetáveis e orientamos psicoterapia até por conta desse tabagismo que tinha voltado e a ansiedade com relação à cirurgia. No mês de abril, ela voltou com os exames normais. Nós tínhamos feito suplementos, inclusive, de aminoácidos, porque essa paciente, por ser lacto-vegetariana, não estava conseguindo praticamente comer proteína nenhuma, já não comia carne, e as poucas proteínas que comia, ela estava com muita dificuldade. Nós fizemos suplementos proteicos, essa paciente foi liberada em abril, no final de abril, para cirurgia, operou agora, no começo de junho, eu já a vi, e realmente ela foi super bem, a cicatrização está indo super bem, coisa que não iria acontecer se fosse em dezembro. Então, é caso de todos os dias, estamos terminando. Aqui é um trabalho que mostra que o importante é que nós tenhamos uma prescrição de precisão cada vez mais individualizada para que o tratamento seja otimizado e o nosso paciente tenha benefícios da cirurgia bariátrica. Evitem protocolos questionáveis, o ideal é que os suplementos sejam individualizados, o menos é mais, e esqueçam esse nome de soroterapia. Me desculpem se eu acho que passei um minutinho aí do meu tempo. Maravilha. Muito obrigado, Marcela. Bom, nós temos uma característica nos webinários da sociedade, e hoje estamos junto com a Bran, não poderia ser diferente, que nós sempre terminamos às 21 horas. Nós temos 20 minutos aí para debate, mas vai ser o suficiente. Nós passamos por algumas palestras que mostraram a necessidade de suplementação, seja via oral, seja intramuscular ou endovenosa em alguns pacientes. Nós temos centenas de milhares de pacientes operados e a imensa maioria não apresenta nada, felizmente.
de tudo que foi dito aqui. Mas, obviamente, existem alguns pacientes que necessitam essas reposições. E isso deve ser feito com muito critério. Eu gostei muito de vocês falarem, reforçarem e dizerem que soroterapia é uma coisa, necessidade de reposição, de suplementação é outra. Durval, eu gostaria que você, aí, presidente da Abram, tecesse seus comentários a respeito, por favor. Bem, eu achei excelente as colocações, as palestras, doutora Marcela, doutora Sandra, doutor Bert, e sempre com essas colocações científicas, evidências científicas com trabalho científico. O grande lance nosso, como sociedades vinculadas ao Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Comissão Nacional de Residência Médica, é exatamente ter esse norte. Eu costumo sempre dizer que, muitas vezes, a versão do fato científico ele é mais forte que o fato científico. Então, veja que interessante. Nós temos pacientes bariátricos que têm um processo desabsortivo maior ou menor, dependendo da técnica cirúrgica, e, de repente, se confunde com pacientes que não têm nenhuma patologia, nenhuma doença, e que, eventualmente, vai ser submetido a uma sorologia, que, evidentemente, não é o que nós, da Abram, e certamente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, preconiza. Então, nós estamos aqui até para demonstrar àqueles que estão nos assistindo da importância da suplementação de injetáveis de acordo, lógico, claro, evidente, com o quadro clínico desse paciente necessitado, quer seja A, B ou C. Na clínica, por exemplo, eu vejo muitas pacientes que têm uma hipermenorreia e que necessitam, efetivamente, de fazer uma reposição endovenosa de ferro. E é interessante porque não há, entre aspas, contestação com relação a isso. Através da ferritinemia, através da saturação da transferrina, através da proteína C reativa, a gente faz um diagnóstico relativamente simples e prescreve esse tipo de infusão endovenosa. Mas a partir de um momento que não se sabe por quê, entre aspas, a soroterapia, ela ocupou um espaço que, na verdade, não tem essa base científica, como, logicamente, a cirurgia bariátrica. De repente, o próprio cirurgião bariátrico, o próprio médico nutrólogo, ele, de certa forma, é visto de outra forma, porque acham que não existe evidência científica para a prática dessa suplementação de injetáveis. Quando, na verdade, a Abram está demonstrando, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica está demonstrando. Então, talvez esse seja o nosso maior objetivo, e eu fico feliz da apresentação científica, né, do Dr. Berto, doutora Marcela, doutora Sandra, e esse é o nosso objetivo. Então, eu estou aqui para apenas fazer esse relato para consolidar a importância que tem a suplementação com injetáveis de forma ética, de forma científica e, evidentemente, baseado em exames laboratoriais e na clínica do respectivo paciente. Então, essas são algumas considerações que eu gostaria de fazer e, logicamente, aí quem quiser se manifestar, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta para a doutora Marcela, que nós hoje estamos vivendo, eu não sei se uma medicina defensiva ou alguma outra característica do consultório, que nós vemos, não somente para pacientes operados, mas para pacientes aparentemente sadios, que não foram submetidos a nenhum procedimento cirúrgico, uma lista gigantesca de exames que são solicitados. Alumínio, selênio, chumbo e daí vai.
Eu gostaria de uma análise crítica sua sobre esse aspecto, que não entra muito, talvez, entre aspas, aí, um comércio em cima dessa solicitação de exames, ou tentando mostrar um conhecimento que talvez nem exista? Um conhe- um conhecimento além do que os colegas têm, assim, quer dizer, ser diferente. Nós, na nutrologia, acabamos pedindo exames de nutrientes, porque faz parte do nosso escopo terapêutico, e eu trouxe ali, por exemplo, a coenzima Q10, que é um exame que muitos convênios pagam, outros não pagam. É importante quando a gente tem a questão do cansaço, por exemplo, essa paciente tem um porquê pedir um exame de coenzima Q10, porque tinha um cansaço, uma fadiga, e a gente sabe que é um dos nutrientes importantes para prescrever quando nós temos alguma questão ligada à questão de metabolismo, energia, etc. E essa era uma paciente que tinha uma coenzima Q10 baixa. Mas nós, geralmente, não, nós nutrólogos pedimos os exames ligados a metabolismo, mas justamente isso, assim, alumínio, metais pesados, e etc. Existem vários, enfim, com relação a hormônios, T3 reverso, tem uns modismos por aí, e infelizmente ainda inspirando colegas, enfim, profissionais de outros profissionais de saúde, a gente vê também pedindo exames que nós não sabemos exatamente para que seriam. Então, os exames laboratoriais, seja em que especialidade for, o ideal é que o colega pedisse, seja em que especialidade, por exemplo, aqui nós estamos num webinar junto com a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, temos com certeza vários cirurgiões nos assistindo, e obviamente o ideal é que o cirurgião solicite aqueles exames, sejam pré-operatórios ou pós-operatórios, que vão ser utilizados, enfim, para a sua cirurgia. No caso dos endocrinologistas, nutrólogos, etc., há uma necessidade de pedir outros exames ligados a metabolismo, mas essa eu também acredito que, da mesma maneira que existe a soroterapia, existe também até um comércio que aí não é, inclusive, vedado pelo nosso Código de Ética Médica com relação a comércio. Um comércio ligado à tua solicitação de exames é uma coisa inviável, inclusive, algo que não se deve fazer. Agora, pedir exames para qual você não sabe por que está solicitando, se a pessoa sabe o que está fazendo, é grave, se não sabe, mais grave ainda. Berti, embora não pareça, mas você é uma das pessoas mais antigas nesse país aqui que faz cirurgia bariátrica, tá? Então, Obrigado pelo não pareça. mas não parece mesmo. E você tem um bom senso grande. E como você vê, você enxerga essas suplementações? Você acha que está havendo um exagero? Ou, às vezes, o cirurgião e as clínicas são levadas à realização porque o paciente fica meio perdido na burocracia dos convênios médicos e das fontes pagadoras? Valese, de vez em quando você me provoca, né? Que você sabe que às vezes eu polemizo um pouco. Então, o que está acontecendo, isso não é na cirurgia bariátrica, não é, é na medicina de uma maneira geral. Hoje a gente tem cada vez mais uma formação excessiva de médicos, médicos que não fazem mais. Outro dia eu escutei uma frase que para que fazer residência? Quem faz residência é um médico que não se garante no Instagram. Então, o que sobrou para essa medicina hoje? Ninguém mais quer ser nutrólogo, ninguém quer mais ser pediatra, ninguém quer ser mais clínico, cirurgião, tal. As pessoas vão buscar esses, né, tratamentos alternativos, tal. Isso realmente virou um comércio que nos agride como médico, né? É muito difícil você ver pessoas, como a doutora Marcela e a doutora Sandra disseram nas palestras, vendendo coisas que são impossíveis, não existe, né? E aí você começa toda uma situação de eu tenho que pedir uma série de exames,
Uma, porque preciso aumentar o meu ticket médio, né? Vamos usar uma palavra ligada ao comércio, ao restaurante, eu preciso aumentar meu ticket médio. Eu aceito atender pelo convênio X, ele me paga pouco, então eu preciso aumentar o que eu vou faturar, e aí a gente começa a ter esse tipo de situação. Então, assim, lógico, nós temos que trabalhar em cima. Quando a gente começou a fazer cirurgia bariátrica, há 35, 30, nós tivemos no Hospital das Clínicas um caso de Wernicke. Um rapaz de 200 e tantos quilos, fizemos ele perder peso antes, operamos, aquela cirurgia aberta, aquela coisa, com 60 dias ele andando no corredor do hospital, simplesmente assim, minhas pernas, e caiu. Você imagina um cara que tinha, na época, já com 160 quilos, né, caído no chão, e nem a maca a gente tinha, e nós tivemos que, aí ligava para um americano, não, nunca vi isso na minha vida, e não, aí chegou um neuro das antigas, e disse, olha, isso deve ser uma deficiência de vitamina B. Então, nós começamos no Brasil a suplementar a vitamina B, porque nós tivemos esse primeiro caso. E aí aconteceu ali, aconteceu no outro caso na beneficência. Foram dois, né, ao mesmo tempo. Foi aí que eu fui atrás do Vitergan Zinco para começar. Aí o cirurgião bariátrico brasileiro, ele foi obrigado a começar a estudar. Porque nos Estados Unidos existe hoje um clínico para acompanhar cirurgião bariátrico que está perdido. E no Brasil também começou a ter isso, né? Então a gente começa a ter uma série de situações. Então, Valese, a gente tem nós começamos, nós estamos aprendendo, e hoje a gente ensina. É que nem o Durval falou muito bem, nós tivemos outro dia conversando sobre isso. Eu volta e meia chega no meu consultório pacientes com dor abdominal. Ah, vai no seu cirurgião bariátrico. Ela já não vai há 2, 3 anos, que ela está passando com o ginecologista dela, fez aqui alguns exames, dor abdominal. Aí você vê ela está tomando uma quantidade absurda de ferro por via oral, que o radical livre sobra, com tomografia, com ultrassom, com não sei o quê, e todo mundo procurando alguma coisa, e simplesmente foi suspender o ferro via oral, e ela parou de ter as contrações abdominais. E aí, pior, como o Durval falou, eu falei, você menstrua muito? Não, normal. O que é normal? 7 dias. E quanto é seu fluxo? Um monte. Então, por incrível que pareça, em 2024, a gente ainda tem esse tipo de paciente chegando ao consultório. E é por isso que é importante. Então, a utilização é importante. Você perguntou, o que eu mais faço hoje é carta para o convênio para autorizar a reposição, principalmente de ferro. A gente perde horas fazendo isso. Então, e às vezes o que leva muitas clínicas a fazer, para fazer bem feito. Eu acho que isso, Valéria, é uma coisa que as seguradoras, e que acabam assim, e as seguradoras, para punir o mal médico, aquele que pede um monte de exame, ela acaba atrapalhando a terapêutica e fazendo com que a gente tenha que fazer mais coisas. Doutora Marcela, né, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica é legalista. Então, aquele seu paciente de 30,5 era uma paciente para vocês e não para nós. Ela não deveria ter sido operada com 30,5 de MC. Aquilo era um tratamento clínico. Ela tinha acabado de sair do sobrepeso, um balão, tratamento clínico, jamais uma cirurgia bariátrica. Exatamente, é uma paciente que eu a conheci 2 anos depois da cirurgia bariátrica e fiquei assim pensando se ela já não tinha aquelas carências antes, até porque ela fez sleeve, quer dizer, fiquei totalmente, consegui, graças a Deus, e ela ia para uma cirurgia estética dali, 20 dias conseguimos segurar. Mas eu gostaria também de dar uma última pincelada aqui, como estamos num ambiente onde temos só colegas médicos. Eu estive agora Marcela, em justamente fevereiro. isso. Eu ia pedir para cada um as suas considerações finais. Então, começa com você, por favor. Posso começar? Ótimo. Sim. Eu estive em fevereiro em Nova York, lá nos Estados Unidos, visitando 6 serviços de infusões endovenosas no país onde mais produz ciência no mundo, lá nos Estados Unidos. Infelizmente, dos 6 serviços que eu visitei, apenas 2 tinham médicos. Então, eu digo assim, este é um assunto que nós temos, assim, se temos colegas fazendo procedimentos e oferecendo soroterapias e oferecendo normas éticas e Anvisa e Conselho Federal de Medicina e dentro daquilo que seja ético e científico para oferecer aos nossos pacientes. Porque, senão, esse é um caminho que nós temos outros profissionais da saúde correndo pelas laterais e, infelizmente, até justamente por conta dessa mercantilização dos procedimentos de saúde, nós vimos agora, recentemente, há poucos dias, uma pessoa, quer dizer, esclarecida, foi fazer um pirindifenol com uma influenciadora, uma pessoa sem
formação nenhuma. Então, a chance de fazer uma soroterapia, entre aspas, aí, com qualquer profissional, num salão de beleza, etc. Então, nós médicos que somos formadores de opinião, temos que esclarecer a população dos riscos e das vantagens de fazer um tratamento, um suplemento endovenoso, etc., com a sua equipe de cirurgia bariátrica, com o seu médico com formação, que faz num ambiente adequado, com registro, com regulamentação, alvará e tudo mais. Enfim, muito obrigada, fico muito feliz com esse convite. Acredito que teremos outras oportunidades de falar sobre o assunto. Vocês são sempre convidados para estar conosco também na Abram. Um abraço a todos, boa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Sandra, suas considerações. Bom, primeiro agradecer novamente a Sociedade Bariátrica e a Abram. Espero que a gente se encontre no nosso congresso, no congresso de vocês. Vamos evoluir isso, sempre defendendo os suplementos injetáveis, que é uma área de atuação nossa, médica, com segurança, com evidência científica, né? A gente trabalha com ciência, infelizmente o mercado está aí, os vendedores de high ticket, né? Mas o nosso high ticket, na verdade, é o nosso paciente, é cuidar dele com eficácia, baseado em evidência, que acho que nós todos pensamos da mesma forma. E obrigada por esse convite mais uma vez. E vamos defender sempre os suplementos injetáveis, é uma área de atuação médica e nós precisamos fazer de forma ética e científica. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Mais alguma coisa, Bert, que você quer salientar antes de finalizarmos? Não, rapidinho, só que as várias perguntas que chegaram vão ser encaminhadas para todos nós aqui, e a gente responde, e depois, através da assessoria da sociedade, a gente responde. São muitas perguntas que chegaram, mas a gente não teria tempo de responder, e conclamo aos dois presidentes que me olham, que continuem com essa maravilhosa ideia que vocês tiveram, que continuem, que isso aqui seja o fruto. Eu sei que nós, no Congresso agora, em João Pessoa, nós vamos ter isso, no Congresso da Abram vai se falar muito disso, mas que isso aqui continue, que a gente faça isso de uma maneira maior. Hoje nós tivemos mais de 350 inscritos, é muita gente que está interessada em fazer a coisa certa. Muito obrigado a vocês dois. Nós que agradecemos, Bert. E, Durval, você encerra o programa com as suas considerações e eu vou pedir você para encerrar. Obrigado pela presença e agradeço muito a Abram por estar conosco. Agradeço muitíssimo. Tá? Doutor Valese, eu agradeço demais, doutor Bert, mas eu quero só corroborar as palavras do doutor Bert. Eu acredito até que essa nossa reunião possa ser um marco histórico com relação às diferentes especialidades médicas se reunirem dentro de um contexto ético e científico, justamente para divulgar a medicina baseada em evidência. Então, eu acho que chegou o momento, inclusive, das especialidades médicas, vinculada a um guarda-chuva, que é o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, se unirem, como nós estamos fazendo aqui, nessas reuniões científicas, para divulgar efetivamente as evidências científicas que norteiam as nossas diferentes especialidades médicas no Brasil. Então, eu fico muito feliz, viu, com essa reunião, acho que é até um marco histórico, e eu espero que aqueles que nos assistiram, os colegas médicos, né, possam ter gostado enfim, e estamos aí à disposição para responder os questionamentos. Mas, em nome da Abram, Associação Brasileira de Nutrologia, doutora Marcela e doutora Sandra, que compõem o corpo diretivo, nós agradecemos doutor Valese, doutor Bert, Sociedade Bariátrica, que esteve sempre conosco, e vamos juntos aí defender a medicina nesse momento muito, muito difícil que todos nós estamos passando e vivenciando a nossa profissão médica. E que Deus abençoe a todos com saúde nutrológica e a todos que estão nos assistindo. Muitíssimo obrigado pela presença. Um abraço a todos. Até logo.